Nise, vamos começar pela sua infância. Me conta como era a sua vida quando criança. Eu sou natural de Cruzeiro do Sul, né? A minha família é toda natural do São Luís, o pessoal chama que é do Amazonas, né? Município do Amazonas. A minha infância foi uma infância, assim, boa, né? Apesar de ter altos e baixos, né? Nossa família sempre foi muito humilde. Então, desde a minha infância, eu sempre trabalhei, né? Meus pais foram agricultores, a minha mãe desde muito cedo trabalhou. Então, eu me criei no mercado, né? Vendendo verdura com a minha mãe até os meus 18 anos. E como foi assim, crescer já ajudando seus pais? Eu acho que foi aí que nasceu esse espírito de empreendedorismo, né? Porque o pai sempre ensinava a gente que a gente tinha que estudar, tinha que tirar nota boa. Mas se a gente não quisesse estudar, a gente teria que aprender a trabalhar. Então, qualquer coisinha, qualquer deslize que a gente tinha na escola, ele colocava a gente para trabalhar, ele ensinava. E foi daí que eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro. Na verdade, eu acho que eu tenho eu acho que eu tenho uma visão, eu sou muito visionária, né? Que tudo que eu via, eu tentava fazer e dava certo. No começo foi fazer unha, aí foi quando eu tive a oportunidade de ir embora para Rio Branco, aí lá eu aprendi, né? Por eu sempre, tudo que eu meti a cara para fazer, eu conseguia aprender e fazer, que eu virei ajudante de salão, no caso eu ia para ser manicure e acabei virando cabeleireira, porque a minha patroa gostava do meu trabalho. Aí foi quando eu fui para Rio Branco, no caso, eu fui com o objetivo. Eu disse, eu só volto para Cruzeiro do Sul se eu voltar ou com a faculdade feita, ou com um bom trabalho, mas eu não volto de mãos atadas. Aí foi aí que eu fiz. Quando eu me inscrevi pro Enem, pro vestibular, eu fiz um propósito com Deus, né? Que eu só voltaria se fosse para me voltar para Cruzeiro, eu passaria no Enem, que eu fiz para Cruzeiro. Tava em Rio Branco, mas eu fiz para Cruzeiro, só para te ter ideia. Aí foi quando eu passei. Quando eu passei no Enem, então eu tive que voltar, né? Então, eu já tinha adquirido vários conhecimentos, como trabalhar em salão, já estava bem conhecida como manicure. Aí eu voltei para Cruzeiro. Quando eu voltei para Cruzeiro, a cidade ela já não tinha muitas lojas, né? No caso, na época não tinha nem loja de bijuteria. E lá em Rio Branco já tinha várias lojas de bijuteria. E foi quando eu peguei R$ 300, pedi para minha mãe mandar. Eu até menti nessa época. Eu tive que dizer pra minha mãe que era pra fazer uma extração de um dente. Uhum. Aí eu peguei esses R$ 300 e comprei tudo de bijuteria para Cruzeiro. Aí foi aí que começou o meu empreendedorismo, que eu comecei a vender. Amiga, na verdade, sempre foi, assim, muito difícil. É tanto que uma vez, quando eu voltei, né, que eu tava conversando com a mãe, que eu lembrei de algumas situações sofridas. A minha mãe até chorou, porque, assim, a mãe, ela sempre trabalhou, a gente sempre foi, assim, de família humilde. Só que a mãe nunca deixou faltar assim, alimento, né? Tipo, ela sempre comprou melhor manteiga, melhor leite. Então, assim, eu morava sempre de favor, né? Eu morei uns dias na casa de uma colega minha, que era daqui de Cruzeiro. Então, assim, algumas situações, assim, muito constrangedoras, até humilhante, né? E também, assim, eu dizia, poxa, eu tenho a minha casa lá, sempre comido bom e do melhor, e tô aqui, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu sou tão nova, na época eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então, assim, foi, assim, muitas situações, assim, difíceis que eu enfrentei, só que, assim, foi bom, porque foi isso que fez eu fazer o pré-vestibular lá, né? Passei pro Enem, porque era muito difícil, na época, passar pro Enem de cara, né? E logo Universidade Federal, né? E isso fez com que eu voltasse. E foi, assim, foi um processo muito doloroso, mas graças a Deus que eu alcancei o propósito, né? Que eu me formei. Hoje eu sou formada na Universidade Federal do Acre, só não exerço, né? Porque meu negócio é empreender mesmo. Conta pra gente, assim, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou, assim, nesse meio do empreendedorismo até hoje? Eu acho que do empreendedorismo, eu acho que não é nem tanta concorrência, eu acho é mais a logística. Porque a gente que é empreendedor, hoje a gente passa por muitas situações, tanto desde da questão de viajar para comprar produto, a questão do imposto que está muito alto, a questão do frete que é caro, e como a gente mora muito longe, né, a logística de tempo para chegar é muito demorada, então às vezes, por a gente opinar para vir aéreo, então triplica o valor do frete, né, e isso faz com que a gente às vezes desanima muito. Porque às vezes o produto é só um preço bom, mas quando você vai precificar para tirar todos os custos, aí acaba que o preço fica muito mais elevado do que o valor que a gente queria realmente cobrar, né? Na verdade,
Hoje eu creio assim, né? Eu acredito muito que a Pitux foi a minha maior realização pessoal, né? De todas as áreas da minha vida foi a Pitux, porque quando eu tive o Davi, quando eu engravidei do Davi, na verdade, eu achava que eu nem poderia engravidar, né? Então, assim, a minha gravidez foi muito, assim, difícil, por questão que foi naquela época da pandemia muito forte, que a gente podia sair de casa. Então, assim, eu querendo ou não, eu, de certa forma, fiquei muito depressiva dentro de casa, né? Com gravidez, basicamente, que eu não aceitava. E, assim, quando eu descobri que eu ia ser mãe de um menino, foi quando, assim, surgiu esse amor. Aí, nessa época, como eu não podia sair de casa e eu via, assim, a precariedade de coisas de crianças, então eu decidi, né? Eu mandei mensagem para uma amiga minha, assim que o Davi nasceu, chamando ela pra gente. Na verdade, eu iniciei achando que eu ia fazer tipo um brechó, só que aqui na nossa cidade, as pessoas, elas superfaturam uma roupa já usada, né? Então aqui não daria certo. Porque na época eu cheguei a encontrar uns brechó fora daqui de Cruzeiro, e assim, roupas de marcas e quase sem marcas de uso, com preço bem em conta. Aí foi aí que eu queria fazer isso aqui em Cruzeiro, só que devido, né, ser totalmente diferente com o que eu encontrei fora, não daria certo. Aí eu peguei e mandei mensagem para uma amiga minha, eu disse se ela tinha coragem de começar esse negócio comigo, né, roupas de bebê usado, de crianças usadas e boras personalizados. Aí foi aí que eu comecei a pedir boras personalizadas, já com o intuito de fazer os meus aniversários do Davi. Só que eu não sabia que ia ter essa percussão todinha. Aí daí veio o nome. Quando todo mundo me pergunta, né, como foi que surgiu esse nome Pitux? Eu fui com a direção Pitux. Eu lembro que desde o começo, a minha amamentação foi muito difícil, né? Eu passei 4 dias na maternidade porque eu não conseguia produzir leite. Aí, num momento assim, meio revoltante, falei assim, quando eu chegar em casa, eu não vou mais dar de mamar, eu vou dar só leite pra ele. Só que eu não aguentei, porque todo mundo falava, né, que o momento da mãe é a amamentação, né, do filho, o momento mais assim, de amor do bebê. Então foi quando, toda vez que eu ia dar de mamar pro Davi, eu ficava, mamãe, você quer pro seu pituquinho? Então, na hora de tomar o teu pituquinho. Então, assim, o Davi mamou até 1 ano e 3 meses, eu sempre falava, quando eu ia dar de amamentar ele, que era o pituquinho dele, que no caso era o peito. Então, essa palavra pituquinho, ela se relaciona tanto à amamentação minha com o Davi, né? E a questão de grau diminutivo, né? De criança. E o símbolo do dinossauro é essa questão que as pessoas, de tanto colocar que o Acre só tem dinossauro, e por eu achar muito bonitinho, eu sempre gostei de dinossauro, aí eu digo, não, vou colocar o dinossauro Baby, porque aí com o nome Pituquinhos vai ter muito a ver com a minha história, né, com a minha relação com o Davi, porque a loja foi devido à minha gravidez, né, foi assim, a escassez dos produtos de mercadoria na cidade, e só que assim, eu nunca esperava que a Pitucos ia crescer tanto, né, quando eu cheguei assim, a até arrumar um quarto lá em casa, tu lembra, né, que eu arrumei um quarto lá em casa, comecei a fazer arara de madeira, né, o Davi muito pequeno, ainda eu acho que o Davi uns 4, 6 meses, então assim, aí foi quando começou muita gente retirar lá em casa as mercadorias, que eu falei, não, agora tá na hora de eu alugar um ponto, nem que seja pequeno, pra mim montar uma loja e começar, né. Aí foi aí que surgiu a Pitux Kids. A amiga tem sido, assim, muito difícil, né, porque às vezes eu quero passar o dia em casa com o Davi, porque essa questão até de arranjar alguém para ficar com ele no período da tarde, né, é muito difícil, porque hoje em dia as crianças elas não são mais como antigamente, as crianças tranquilas, né, o Davi tem um gênio muito forte, então assim, eu tento me virar em 30. Hoje, por exemplo, eu fui buscar ele na escola porque ele tava dodói. Aí eu já deixo ele, deu sorte porque a minha irmã é mesmo que ser mãe dele, né, então assim, a relação deles dois são muito bonita. Então eu tenho essa rede de apoio da minha irmã, né? E, então isso me ajuda com que eu fique mais presente na loja, que eu dê mais atenção pro Davi quando eu chego em casa, né? Eu consigo sair com ele, consigo ter mais momento com ele, né? Mas ser mãe empreendedora e marketing, tudo da loja a gente tem que ter muito pulso para aguentar, porque tem dias, não dá nem de levantar, mas aí a gente pensa que sempre tem alguém dependendo da gente, né? Tanto as meninas, porque querendo ou não, aqui é uma família, né? É uma loja que são 4 famílias que dependem da loja, 5, né? Comigo e o Davi. E o Davi precisa de um, né?
de uma mãe. E ser mãe solo de hoje em dia, ainda mais numa cidade que tudo tá muito difícil, não é fácil não, mas Deus tem me sustentado, né? Sim. O que você, a Nise de hoje, diria para a Nise de 10 anos atrás? Não desistir. Porque eu desisti, inclusive. Assim, há 10 anos atrás, amiga, eu já tinha... Eu até esqueci de contar essa parte, mas ainda bem que tocou nesse assunto, porque há 10 anos atrás, eu vim de um quadro que eu fali, né? Eu montei uma loja com salão dentro. E por eu ser muito nova, eu tinha 22 anos, eu não consegui manter, porque a gente que monta um empreendimento, a gente acha que vai ter lucros, a gente vai ser fácil, né? O que é aquela frase, a frase mais certa, que empreender é para todo mundo, mas nem todo mundo sabe empreender. Uhum. Você aguentar as taubadas, as dificuldades, não é fácil. São anos para você, né, conseguir respirar, porque o empreendedor tem que fazer os seus clientes, todo dia tem que fazer o teu salário. E há 10 anos atrás eu não tive força para continuar. Nos 3 meses, eu acho que não durou nem 6 meses, né? Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha determinação que hoje eu tenho, de não desistir. Tem dificuldade, tem dias que dá vontade de desistir, mas hoje eu vejo que é só uma fase, né? Hoje uma semana tá difícil, na outra semana já melhora. E assim a gente vai ficando cada dia mais forte como empreendedor, né? Sim. Então a Nise de 10 anos atrás não tinha essa força, né? Na época eu não tinha filho, então assim... Eu sempre fui muito resiliente, eu sempre recomecei, eu nunca tive medo de recomeçar. Então, quando eu vi que não deu, eu vou fechar, não dá certo, vou fechar. E foi essa fase aí, foi o meu famoso fundo do poço. Que aí eu lembro que eu sempre falava assim para Deus, né? Para Deus me ajudar a pagar minhas contas e para me dar outra oportunidade, porque assim, eu não me via trabalhando para ninguém, né? Também eu sou formada, mas eu não me via também dentro de uma sala de aula. E eu pedia para Deus assim, que se Ele me desse a oportunidade novamente de ter o meu negócio, eu ia lutar de todas as formas para mim não chegar a falir novamente, né? Sim. E Deus me honrou. E eu vejo assim que todos os detalhes aqui da loja, tudo que acontece, até mesmo as dificuldades, as portas fechadas, eu sei que é Deus, porque vem me deixando cada dia mais forte, tem me dado sabedoria, né? Em muitas coisas assim que eu tenho passado. E a Pitux tá aí, né? Todo mundo já conhece, sim. Agora é trabalhar, né? E esse ano eu quero tentar fazer mais assim projetos sociais. Ano passado eu deixei um pouco assim de lado no começo do ano, mas eu ainda consegui fazer uma ação no Dia das Crianças. Uhum. Esse ano também eu quero fazer umas 2 ações até final do ano, né? Sim. Porque tudo é gratidão, né, amiga? Assim, a Deus, tudo que eu puder fazer, retribuindo para Deus o que Ele tem me dado através da Pitux Kids ainda é pouco. Porque sim. Só a gente que sabe, né?